Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde estudaremos mais uma porção da Palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar essa temática, Desfazendo Babel. Eu gostaria de pensar um pouco sobre o relato de Babel, que os irmãos conhecem muito bem, né? Sabem que aquela população daquela época de Gênesis capítulo 11, eles queriam se juntar, não queriam se espalhar, mas eles queriam tornar célebre o nome deles. Eles queriam ficar famosos e para isso queriam também construir um monumento colossal. Queriam então fazer uma torre para chegar até os céus, uma torre a qual o nome deles não seriam esquecidos. Deus então viu que isso era loucura e o que Deus fez então? Deus desceu e confundiu a linguagem. Então, a confusão das línguas surgiu como consequência do pecado em que eles estavam praticando. Porque a ordem do Senhor era se espalhem na terra e encham a terra. Mas eles, ao contrário daquilo que Deus disse, eles então tentaram se juntar e fazer um monumento colossal para tornar o seu nome célebre. E o que Deus fez então? A confusão das línguas. Houve as variações linguísticas ali, houve a confusão das línguas. Línguas diferentes surgiram de uma maneira milagrosa. Naquele contexto, naquele dia, em um dia só, as línguas surgiram. Então, pela confusão das línguas, não entendendo a linguagem e o idioma do outro, então não conseguiram ter essa comunicação, não conseguiram entrar em acordo para que a construção fosse avante. Então eles se juntaram em pequenos grupos, as quais falavam o mesmo idioma, esse pequeno grupo, e se espalharam então assim, dessa maneira, pela terra. Aí surgiram as variadas nações, a partir daí surgiram as diferentes culturas, os idiomas então surgiram neste dia. Meus irmãos, esse foi o efeito de Babel. Mas aqui eu gostaria de mostrar um contraponto. Como que Babel está sendo desfeito, como que Babel se desfaz. E aqui eu quero mostrar a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho se propõe a desfazer os efeitos de Babel. De que maneira? Olha, primeiro, o Evangelho se propõe a ser para todas as pessoas. Aquela confusão das línguas, aquela variação das línguas que impedia ali a comunicação e o entendimento dos povos, o Evangelho agora é para que todos os povos entendam esta mesma linguagem, a mensagem do Evangelho. É assim que está dito para nós em Atos capítulo 2, versículos 9 a 11. Então lembra do contexto de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes? Olha só o que é dito aqui para nós, do 9 a 11. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeu, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Meus irmãos, neste dia, neste exato dia, neste único dia aqui, nós percebemos aqui então muitas nações aqui em Jerusalém. E nesse mesmo dia, todas estas nações, todas essas variações de idiomas existentes ali em Jerusalém, eles ouviram a mensagem do Evangelho e entenderam na sua própria língua. Se Babel houve confusão, em Pentecoste agora houve a resolução. Se em Babel houve a confusão das línguas, ninguém entendia mais ninguém, no dia de Pentecoste houve o esclarecimento da linguagem do Evangelho, porque todos perceberam e entenderam o Evangelho na sua própria língua materna. Você está percebendo que o Evangelho se propõe a desfazer os males de Babel? O Evangelho é para todos os povos. E o Evangelho também se propõe a reunir os povos em um corpo, que é o corpo de Cristo. Se Babel se propôs a espalhar os povos, separar os povos, fazer separação,
o evangelho ele propõe-se a reunir os povos no corpo de Cristo. É o que diz para nós Efésios. Efésios capítulo 2, eu lerei aqui os versículos 12 a 14. Efésios capítulo 2, versículos 12 a 14 dizem assim: Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ó o 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Meus irmãos, o evangelho ele traz reconciliação. O evangelho, ele não olha para nacionalidades, ele não faz acepção de pessoas, não escolhe um grupo eleito. O evangelho, ele é para todas as pessoas, é pregado para todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, independente da língua e do idioma que essa pessoa fale. O evangelho é para todas as pessoas e todos aqueles que aceitam a mensagem do evangelho, agora Deus reúne essas pessoas em um corpo só. Meus irmãos, nós temos irmãos em Cristo na China, nós temos irmãos em Cristo na Coreia do Sul, nós, brasileiros, temos irmãos em Cristo na Argentina, nós, brasileiros, temos irmãos em Cristo na Coreia do Norte, na Venezuela, na Alemanha, na África. Nós temos irmãos em Cristo de diversas nacionalidades, diversos povos tribais. Meus irmãos, o evangelho ele se propõe a desfazer Babel. Se Babel trouxe confusão e se Babel trouxe separação, agora o evangelho ele traz essa reunião, essa congregação. O evangelho junta os povos em Cristo Jesus, formando dessa maneira o corpo de Cristo. Perceba como o evangelho ele vem com a proposta de desfazer os males de Babel. Aquilo que Babel trouxe como mal, o evangelho ele tem sido transformador. É dessa maneira que o evangelho ele tem agido e tem se proposto. E o evangelho, meus irmãos, ele também se propõe a salvar todo aquele que crê, independente da nacionalidade da pessoa. Olha só o que diz também para nós Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim para nós: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego ou do gentio. Meus irmãos, o evangelho é para todo, e todo aquele que crê, ele recebe esta salvação. Perceba que o evangelho se propõe a ser para todos, o evangelho se propõe a reunir todos os que creem em um corpo, e o evangelho se propõe a salvar todos aqueles que creem na mensagem do evangelho. Qual que é o resultado final, meus irmãos? Se em Babel houve confusão, se em Babel houve separação, se em Babel um não entendia a linguagem do outro, qual é o resultado, então, da mensagem e pregação do Evangelho? O resultado, nós olhamos para Apocalipse. E olha só qual é o resultado que a mensagem do Evangelho traz, muito diferente do resultado que Babel trouxe para a humanidade. Babel trouxe para a humanidade confusão, mas o resultado do Evangelho é diferente. Diz assim em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, aqui está o resultado do evangelho. Babel trouxe confusão. O evangelho traz salvação. Babel trouxe confusão linguística. O evangelho é para todas as línguas, para todos os povos. Babel trouxe separação.
mas o evangelho, ele reúne todas as pessoas em um corpo, o corpo de Cristo. E aqui nós temos o resultado final, que Jesus Cristo, com o seu sangue, comprou para Deus pessoas que procedem de todas as nações, de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as aldeias. Meus irmãos, nós percebemos que o evangelho, ele desfaz os efeitos maléficos da Torre de Babel. Ou seja, qual é a nossa conclusão? O que fica para nós? Além de uma admiração pelo evangelho, porque isso tem que estar nos nossos olhos. Essa admiração pelo poder do evangelho tem que estar no nosso coração. Nós precisamos amar essa mensagem. Nós precisamos amar Jesus Cristo e a sua cruz e a sua ressurreição. A gente precisa amar e admirar. Mas além da admiração, um compromisso com o evangelho, um compromisso de continuar levando esta mensagem para outras pessoas. Ainda existem povos, ainda existem tribos, ainda existem pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus Cristo. Nós, como igreja de Jesus Cristo, que já fomos reunidos em um corpo, nós precisamos assumir esse compromisso e colocar a mão na massa. Meu irmão, como tem sido o seu compromisso com as obras missionárias? Como tem sido o seu envolvimento com missões? Como tem sido o seu envolvimento financeiro com a obra missionária? Você tem sido atuante dentro da obra? Ainda que você não tenha sido escolhido por Deus para ser um missionário, de sair da sua localidade e pregar o evangelho onde ainda não o evangelho não foi pregado, mas como que você, na sua localidade, você é participante? Você tem investido seu dinheiro na obra missionária? Você tem contribuído para que a obra missionária avance financeiramente? Você tem orado pela obra missionária? Meus irmãos, o nosso envolvimento com a obra missionária tem que ser um envolvimento ativo. Nós não podemos ser passivos, nós não podemos falar que envolvemos, sendo que não envolvemos. Nosso envolvimento não é de boca para fora, tem que ser uma realidade em nossa vida. Além da admiração do evangelho, a gente precisa assumir esse compromisso com o evangelho, porque o evangelho desfaz os efeitos maléficos da Torre de Babel. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que você continue e avance no seu envolvimento com a pregação do evangelho para pessoas que ainda nunca ouviram falar da mensagem do evangelho. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.